gostaria que vocês abrissem um livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, porque, irmãos, eu não encontrei uma justificativa para a nossa infidelidade para com Adonai. A porção dessa manhã falava de votos, e a questão ali era por causa da infidelidade de Israel, quando ela deu ouvido, quando aquela congregação, aquela geração, deu ouvido à doutrina de Balaão. Então, eu gostaria que vocês abrissem do livro do profeta Jeremias, porque não há justificativa para a minha, nem para a sua infidelidade com o Eterno. Amém? Jeremias, capítulo 2. Não há, irmãos, justificativa aqui que possa desviar a ira de Elohim sobre nós. Nós acabamos de ler isso lá em Deuteronômio, capítulo 29. Não há para nós justificativa que vá fazer desviar a ira de Elohim diante da nossa fidelidade. O profeta aqui, Jeremias, no capítulo 2, ele vem falando, porque faz parte da Haftará, desta porção, Matot, tribos. E o capítulo 3, o verso 3 do capítulo 2 de Jeremias, o profeta vem exortando Israel, porque Israel abandonou o teu Elohim. Então aqui também é um caso de infidelidade. Verso 3 diz assim: Então Israel era santo para o Eterno, e as primícias da sua novidade. Todos os que devoraram eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Eterno. Ouve a palavra do Eterno, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Eterno: Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após outros ídolos vãos e tornando-se sem valor eles mesmos. Então faz aqui um questionamento o Eterno pela boca do profeta Jeremias. A pergunta é: o que eles acharam, o que eu achei de injustiça sobre o Eterno Elohim de Israel, que eu não venha segui-lo, que eu venha tratá-lo com infidelidade. Essa é a questão aqui do profeta Jeremias, acusando essa geração. Verso 6 diz assim: Não perguntaram, onde está o teu Eterno, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra que charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e densas trevas, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil. Aí o Eterno vem mostrando os benefícios ao qual ele deu a essa geração. E então ele não entende, o profeta diz aqui, pela boca do profeta, o Elohim não entende qual é a injustiça que eles acharam no Eterno para fugirem da presença dele. E qual é a justificativa de que a ira do Eterno se desviará deles. Verso 7, eu vos introduzi numa terra fértil, para comeres o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrares, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não perguntavam, onde está o Eterno? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, pleiteio convosco, diz o Eterno, até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedar, e atentai bem. Vede se jamais sucedeu coisa semelhante. O Eterno vai requerendo aqui, dessa geração, uma resposta. E assim ele requer para a nossa geração. O que ele tem feito para mim e para você, que vai justificar a minha infidelidade, a nossa infidelidade, para que a ira de Elohim se desvie de nós? Você não vai encontrar na palavra de Elohim uma justificativa para eu e você sermos infiéis ao Eterno Elohim. Olha o verso 13 do capítulo 2 do profeta Jeremias. O meu povo fez duas maldades, diz o profeta. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. A água é a palavra de Elohim. Ele está falando assim que procuraram outras fontes, mas essas fontes não vão saciar a sua sede, não vão saciar a minha e a sua fome. Verso 14. Acaso Israel é um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões rugiram
Contra ele levantaram a sua voz. Fizeram a tua terra uma desolação, as suas cidades e queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Mênfis e Táfnis raparam o alto da tua cabeça. Não procuraste isso para ti mesmo, deixando o Eterno tê-lo rins, no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, que te adiantará ir ao Egito, beber as águas do Nilo? E que te adiantará ir à Síria, beber as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, diz o Eterno. As tuas apostasias te repreenderão. Sabe e vê como é mau e amargo deixar o Eterno tê-lo rins. As consequências virão, irmãos. Então não vai haver justificativo aqui, e não teres temor de mim, diz o Eterno Elohim dos exércitos. Há muito quebraste o teu jugo, e rompeste as tuas ataduras. Disseste, não te servirei? Contudo, em todo outeiro alto, e debaixo de toda árvore frondosa, tu deitas e te prostituis. Eu mesmo te plantarei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta corrupta, como uma vide brava? Então ele fala aqui no verso 22, ainda que te laves com salitre e montões de sabão, a tua iniquidade está diante de mim, diz o Eterno Elohim. O profeta Jeremias acusa essa geração, e não está distante de nós essa acusação. Porque nós deixamos de seguir ao Eterno Elohim de Israel para seguir aos outros deuses. E quem garante que a ira de Elohim irá se desviar de mim? Se você for comigo lá no Deuteronômio 29, que nós acabamos de ler, ali no verso 25 do capítulo 29, capítulo 29 de Deuteronômio, vamos ler aí a partir do verso 24, diz assim, ó, todas as nações perguntarão, por que o Eterno fez assim a esta terra? Qual é o furor desta tão grande ira? Qual é a justificativa da sua e da minha infidelidade? 25 diz assim, então se dirá, porque abandonaram a aliança do Eterno Elohim dos teus pais, o qual com eles tinha feito quando os tirou do Egito. Foram servir a outros deuses, olha a infidelidade, e prostraram-se diante deles, deuses desconhecidos que o Eterno não lhes tinha dado. Portanto, se acendeu a ira do Eterno contra esta terra, para trazer sobre ela todas as maldições que estão descritas neste livro. A consequência está descrita na Torá. Irmãos, somente um arrependimento nos livrará da ira de Elohim. A minha apostasia, a minha infidelidade não tem justificativa. Somente um arrependimento de pecado, que é uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica. Arrependimento de pecado é uma doutrina bíblica. Por isso que você encontra João Batista clamando, arrependei-vos, 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 retornai-vos. Por quê? Porque havia aqui uma infidelidade daquela geração. O Mashiach estava por vir e ele precisava encontrar a sua comunidade esperando, aguardando a vinda do Mashiach, assim como essa comunidade, a comunidade de Yeshua, a igreja de Yeshua, aguarda o seu retorno. Vai lá comigo que você vê em Mateus no capítulo 3. O profeta ali, João Batista, ele vem gritando aos quatro cantos. Eu imagino o quanto ele gritava, ali no capítulo 3. Naqueles dias, naquela geração, hoje, João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, no original é retornai-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou a dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista está gritando aqui, para que tomasse uma posição diante da presença do Eterno, porque a infidelidade faz separação entre o Eterno e o homem, entre o homem e o Eterno. A infidelidade, irmãos, a transgressão, a deslealdade descrita no livro, que Jeremias tanto fala lá, essa deslealdade, ela tem como combustível a falta de fé. A falta de fé que é estabelecida naquele que é infiel. O infiel, segundo a tradução, é aquele que não adere, que não tem fé, que não se une
Pelo contrário, o infiel ele não consegue gerar uma unidade. Antes, ele vai promover o quê? A separação entre você e o eterno. Por causa do quê? Por causa de um coração perverso. Então, João Batista, aqui no capítulo 3, ele vem falando, arrependei-vos, pois está próximo ao reino dos céus. Quem vos ensinou a desviar a ira de Elohim, se não for por arrependimento? Olha lá no verso 7, aí de Mateus, no capítulo 3. Olha lá, ele fala bem assim no verso 7. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, diz-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele está tratando aqui com a infidelidade, porque não há justificativa para a infidelidade com o eterno Elohim de Israel, aquele que tirou toda aquela geração do Egito, entrou com ela no deserto, e ali sustentou durante 40 anos, para que ela, neste momento, dessa porção, da finalização da porção do livro de Números, ela pudesse adentrar a terra prometida. Ela pudesse adentrar a terra prometida. Irmãos, a questão aqui, ela é tão séria, que somente Yeshua, ele é capaz de anular a ira de Elohim. Por quê? Porque ele vai fazer exatamente o que o infiel não faz. O infiel é aquele que não consegue unir, que não consegue aderir. Mas Yeshua consegue fazer a união entre você, entre eu e o Pai. Ele vai fazer, ele tem essa prerrogativa dada por Elohim. Então, somente o arrependimento, ele ensina isso, vai anular a ira de Elohim, que é uma prerrogativa dada ao Pai para Yeshua. Se você for comigo lá em Romanos, no livro de Romanos, você vai ver isso no capítulo 5 de Romanos. Você vai ver aqui que Elohim, que Yeshua é fiel. Ele traz sobre ele todas as prerrogativas estabelecidas aqui na Torá. É verdadeiro, luz, fiel. A Torá está contida no Mashiach. E aqui em Romanos, Paulo vai ensinando aqui que em Yeshua está a anulação da ira de Elohim. Por quê? Ele nos liga ao Pai. Então, somente através do arrependimento. Arrependei-vos, João Batista fala. Arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Ele está anunciando a vinda do Mashiach, aquele que tem o poder de anular a ira de Elohim. Mas para isso você precisa arrependimento. Doutrina bíblica do arrependimento. No capítulo 5 de Romanos, no verso 8, diz assim: mas Elohim prova o seu amor para conosco, que no Mashiach morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que maravilha, irmãos. Salvos da ira. Olha o verso 10. Pois se nós, quando éramos inimigos... Inimigos é o infiel que não consegue aderir, que não consegue ter fé, que não consegue unir. O inimigo vem para separar. Ele é considerado um ladrão que vem para roubar e matar. Esse é o inimigo. Ele não consegue aderir. Fomos reconciliados com Elohim pela morte do seu filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A reconciliação é o arrependimento. O retorno, retornai-vos, arrependei-vos. Por isso que, para finalizar aqui, a questão ali do capítulo 31, quando, vamos lá, de Números, vamos encerrar agora a paraxá dessa manhã, desse Shabat, né? A questão é tão séria que ela deve ser solucionada antes da morte de Moisés. Estou em Deuteronômio. Números. Ali no verso, capítulo 31. No verso 31 ali, ó, a questão é séria. Por quê? Por causa da infidelidade. Então, a Elohim toma aqui como a última ação de Moisés em prol de quê? Em prol da unidade, em prol de aderência, de fé, do arrependimento. Olha só, diz aqui no capítulo 31, disse o eterno Moisés: vinga os filhos de Israel dos
midianitas. Em seguida serás recolhido ao teu povo. Moisés vai ter que tomar uma posição, depois você vai ali em casa e você vai ver ali que ele vai entrar em guerra com os midianitas, vai matar os reis de midianitas e até mesmo o profeta Balaão vai morrer aqui, nessa empreitada aqui de Moisés. Ele vai agora cessar a questão da infidelidade. Nesse capítulo 31, porque até então ele vinha falando da questão da infidelidade ali dos votos, que você tem que ser fiel. Então ele vai encerrar aqui essa questão da infidelidade aqui, com o capítulo 31, dando a Moisés uma prerrogativa. Olha lá, vai lá, vinga os filhos de Israel, dos medianitas, em seguida serás recolhido ao teu povo. Era a última orientação aqui para Moisés. Olha, a última orientação sua agora é você ligar o povo a mim. Você ligar, fazer a unidade. Essa é uma prerrogativa sacerdotal. Sacerdotal para Moisés. Então, tudo aquilo que Moisés vai fazer, agora em diante, até o final da sua vida, é ligar a toda essa congregação a Adonai. Toda essa comunidade, toda essa geração a Adonai. Essa é uma prerrogativa dada aqui para ele. Ó, vai lá e vinga, e seguida serás recolhido. Assim Yeshua honra o Pai. Da mesma forma, irmãos, não há competição entre Yeshua e Moisés. Não há competição entre a Brit Hadashah e a Torá. Não há competição entre eles. Ele vai fazer exatamente isso. Por quê? Porque Yeshua é um sacerdote. É um sacerdote perfeito. Vamos lá em João, no capítulo 16. Ele vai fazer que antes da sua morte, ele vai exatamente fazer isso. Vai unir, vai ligar aquela geração, a nossa geração, a minha geração, a geração vindoura, ao Pai, ao Eterno, Elohim de Israel. Prerrogativa maravilhosa do sacerdote, irmãos. Se o sacerdote, um homem, conhecesse essas coisas e fizesse exatamente aquilo que o Eterno estabeleceu na tua palavra, sem inventar firulas, sem inventar coisa alguma, você veria que toda uma geração estaria caminhando. Aqui no capítulo de João todo ele vai falando disso. Mas vamos a partir do verso 6, diz assim. João capítulo 17, amados. Isso. Não, vamos lá no verso 3. Senão nós vamos demorar muito. João 17, 13. Isso. Yeshua vai ser preso. Ele já está preparando a sua retirada, porque ele vai ser levado à cruz. E ali ele vai morrer. E depois ele vai ressuscitar. Mas antes, ele tem essa função aqui sacerdotal. Verso 3 diz assim, ó, agora vou para junto de ti. E isso digo enquanto estou no mundo, diz Machia, para que eu tenha em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, diz o Machia. No verso 15 ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Moisés ali, guarda aí, Moisés ali no capítulo 31, se você ler Moisés, depois se você ler Números capítulo 31 em diante, se você for lá em Deuteronômio ver a finalização cântico de Moisés ali, Moisés já não mais está ensinando a palavra, tudo já foi ensinado. Ele agora, a única coisa que ele vai pedir é que você tenha, se ligue ao Pai. Aqui, ó, santifique, verso 17. Santifique na verdade a tua palavra, é a verdade. Ele vai ensinar a palavra. Moisés, agora em diante, ele só vai santificar na verdade. Aqui Machia diz no verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Exatamente o que Deuteronômio 29 fala. Eu não falo somente para essa geração. Eu falo para a geração vindoura. Eu falo para essa geração que vai estar reunida em Vitória, na Rehovot, na congregação judaico-messiânica, na Beit Tefilá Rehovot. Eu rogo por aqueles que estão por vir, diz o Machia. Não somente por isso, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam como tu, ó Pai, és em mim. Ele vai falando da unidade. Ele ensina a mim e a você a ligar ao Pai através da palavra.
Através dele, o Mashiach, a esse Mashiach que tem a prerrogativa de anular a ira de Elohim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória e tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e o que amaste e o que os amaste, como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que sejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amasses esteja neles e eu neles esteja. Grande este mistério. Grande esse mistério do Mashiach, onde ele põe em unidade a mim e a você, nele ao Pai, porque ele traz uma prerrogativa maravilhosa, que é a palavra de Adonai. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós nos reunimos na tua presença, para santificar o teu nome, para glorificar o teu nome. Ajude-nos, ó Pai, a ser fiel à tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a entender tudo que está escrito nela, para que nós possamos caminhar em fidelidade contigo, ó Pai. Retire de nós toda raiz de amargura, retire de nós tudo aquilo que nos impede de ter uma adoração completa na tua presença. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado no meio desta pequena vinha, ó Pai. Em nome de Yeshua que nós te pedimos, Senhor. Nós aproveitamos como congregação reunida na tua presença e diante da tua Torá, nós colocamos a vida da pastora Sandra diante da tua presença. Que o Senhor traga ela de volta em paz, ó Pai, em nome de Yeshua, estabelecendo sobre a vida da tua filha toda a tua proteção, ó Pai. A nós, como congregação, clamamos diante da tua presença. Que o Senhor retire do meio deles, ó Pai, todo o opressor, todo o acusador, toda a língua mentirosa, toda a falsa doutrina, para que teu nome seja exaltado, para que teu nome seja reconhecido, para que teu nome seja glorificado. Que o Senhor proteja não só a pastora Sandra, mas todos aqueles que estão com ela, ó Pai. Que o teu nome seja exaltado na vida da tua filha, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.